Isso aí. Tu sabe que o Pablo falou de um assunto interessante, Rodrigo. Eu quero te fazer uma pergunta. Esses dias eu estava tendo uma reflexão, né, sobre o desempenho do Grêmio nesse ano. Depois a gente vai entrar em aspectos de grupo e tudo mais, etc., que o Pablo trouxe, né? Mas, assim, a gente iniciou um ano com uma atuação muito boa. Estreia do Soares, goleada, né? Um modelo do time que seria o plano A do Renato, com ponta e tal, com ponta driblador, Ferreira, e uma atuação acima da nossa expectativa para uma primeira partida do ano, né? Pois o Grêmio teve, para mim, em termos de desempenho, uma titubeada ali, alguns jogos que não foi tão bem, voltou a se achar e ter boas apresentações com um esquema diferente, sem o tal do ponta driblador, mas com três caras mais trocadores de bola. E depois o Grêmio agora vive um momento de, coincidente ou não, com os desfalques, mas com alguma dificuldade, né? Eu não sei se tu conseguiu perceber essa mesma situação que eu, Rodrigo, ou o que tu pensa dela? Será que o Grêmio, em determinado momento, parou de evoluir? Porque o Pablo falou, pois é, a gente teve uma parada e aí tinha uma condição de repente ter umas atuações um pouco melhores e todo mundo esperava uma vitória contra o Caxias. Será que tu sentiu que houve uma certa estagnação do desempenho do Grêmio, Rodrigo? Rodrigo Pacheco, está me ouvindo? Agora estou. Cara, eu senti. Eu vou começar a minha intervenção comentando sobre o comentário do Pablo, né? Que a gente esperava uma melhora um pouco mais rápida do time do Grêmio. Em contrapartida, a gente estava com a expectativa de que talvez o Grêmio fosse ser um pouco diferente, e o Renato meio que encontrou uma formação que não era a que ele queria, né, meio que por acaso. Eu não gosto de dizer que é por acaso, porque mas vamos dizer que ele contou com um pouco de sorte dele e azar do Ferreira, né? Que o Ferreira era que era para ser o plano A, o ponta, o extrema, e no fim ele encontrou o melhor Grêmio com o Vina na ausência do Ferreira, com todo mundo jogando por dentro. Foi o ponto alto do Grêmio nesse primeiro semestre, né? Que a gente olhou para aquele Grêmio e disse, encontramos um jeito de jogar. De fato, parece ser o melhor jeito que o Grêmio pudesse jogar. Não sei, acho que ainda cabe uma evolução, evidentemente. Eu acho que é aí que entra essa fala do Pablo, da gente ainda ter espaço de melhor e a expectativa de, nessa época do ano, estar um pouco melhor. Eu estou com ele, eu esperava um pouco mais do Grêmio. O melhor Grêmio eu esperava um pouquinho mais. Mas eu também não esperava um Grêmio com um grupo tão fraco. Porque aparentemente no início do ano o grupo não estava tão fraco, né? Mas as lesões novamente nos fazem cair na realidade, assim, e a gente vê que o grupo está mais do que curto, né? E a necessidade de contratar é urgente para poder aguentar o Brasileirão, senão o Pablo tá com toda a razão. Aí, às vezes o Pablo tem umas previsões meio apocalípticas, né? Ele posta muito engraçado, às vezes, as previsões que ele faz, algumas dão certo, outras nem tanto. E eu acho engraçado da forma como ele coloca na página dele, o Mosqueteiro Tricolor, mas ele tem razão. Eu acho que se o Grêmio não ficar atento, não ficar ligado e não buscar reforços para melhorar esse grupo, a gente vai ficar apertadinho ali, gurizada. Não sei se vocês vão concordar comigo. Não, eu mais do que vou concordar, né? Porque acho que a prática mostra determinadas coisas, né? Para além da gente ficar teorizando sobre determinadas coisas, é olhar para o campo e ver o que o campo está te falando, né? O Grêmio com bastante dificuldade. Eu já vi gente chorando, inclusive, que o Thiago Santos saiu, porque aí teve que jogar o Lucas Silva, né? Um troço impressionante. A gente consegue... o Grêmio, ele consegue fabricar as mais diversas viúvas, né? E eu tenho absoluta certeza que alguém, de repente, está nos assistindo, está pensando, não, mas daqui a pouco não se preocupem, daqui a pouco volta o Jonathan Roberts, que é para eu me rasgar, né? Eu que tenho uma certa birra com o Jonathan Roberts, né? Mas estamos aí, cara, estamos aí com um grupo com dificuldades. Não só com o Jonathan Roberts, a Tobina. Eu tenho várias birras, eu sou um cara bom de birra, eu sou bom de birra pra caramba, né, cara?
Troço impressionante. Mas é que eu não consigo ficar olhando determinadas coisas, enfim. Mas depois a gente chega lá. Depois a gente chega lá.